Oi, gente, vamos resolver Vamos corrigir a atividade de raiz quadrada, tá? Para nós encerrarmos esse capítulo, tá? Esses aqui eu fiz, eu não sei se foi todos, mas eu fiz com vocês no quadro, né? Aqui no Zoom. De qualquer maneira, eu fiz também aqui numa folha, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 19,36. Então, o que que diz a regra? Eu primeiro transformo ela em uma fração. Então, eu pego toda a parte inteira, dividido por 100, porque tem duas casas decimais. Aí, eu sei que raiz de 100 é 10. E eu aí fatoro o 1936, fatoro e acho o valor da raiz. E aí fica 44 décimos ou 4,4, tá? A fatoração de 100 não precisa, porque a gente sabe que raiz de 100 é 10. Mas do outro você fatora aqui. Então, você vai fatorando, né? Dividindo por números primos. Por 2, depois por 3, se der. Por 5, se der. Por 7, se der. E depois por 11. Como foi o caso aqui, só deu por 11. E aí, você separa em pares e depois multiplica os pares e vai dar 44. Se você pegar uma calculadora, deixa eu ver onde é que eu deixei a minha. Não tô achando a minha, mas se você pegar uma calculadora e multiplicar 44 vezes 44, você vai chegar em 1936. Achei aqui, ó. 44 vezes 44, você chega em 1936. E aí, dividindo 44 por 100, fica... Opa, zero? Ah, não é por 100, é por 10, perdão. 44 por 10... fica 4,4. Se eu fizesse numa calculadora 19,36 raiz, eu chego no 44, ó, tá? O fato é que vocês precisam aprender a fazer no papel para depois ter liberdade de fazer numa calculadora, tá? Só faz uma calculadora quem já sabe fazer no papel, ok? Aqui, 13,69, a mesma coisa, você separa, você transforma em fração, então você pega o número inteiro, que é 1.369, e divide por duas casas decimais, aqui é o 100. Então, raiz de 100 é 10 e raiz de 1.369 é 37, porque você fatorou aqui, o único número primo que dá para dividir é 37, então você achou... Aqui, esse aqui parece uma vírgula, mas não é. 37 inteiro ali, tá? Fica 37 dividido por 10. Deixa eu até apagar isso aqui, ó. Isso aqui não é, não tem nenhuma vírgulazinha ali. Ó, é 37 dividido por 10 dá 3,7. Ok? Então, tá. Agora, a C era 16 dividido por 289. Raiz de 16 eu sei que é 4, então já tiro da raiz. E 289 fatorando, só divide por 17. E aí, 17 vezes 17 dá 289, tá? Olha só, 17 vezes 17 dá 289. Então, nós achamos o 17, tá certinho, ok? E raiz quadrada de 16,289 avos dá 4,17 avos, tá? A letra D, 625 por 441, então, já é uma fração, não preciso transformar que nem tá ali. Você fatora o 625 e fatora o 441. 625 só dá por 5, vou fatorando, acho os pares, no final multiplico 5 vezes 5, 25. E 441 a mesma coisa, dá para dividir por 3, por 2 não dava, né, porque é ímpar, por 3 e vou achando
até chegar aqui no 49, que só dá por 7. Então, fica um par de 3, um par de 7, 3 e 7, 21 e aqui 25. Se eu pegasse na calculadora e fizesse 25 vezes 25, ó, 625. Então, a raiz é ao contrário da potência, né? Você lembra disso, né? Raiz é o contrário da potência. Raiz é achar o número que ele vezes ele dá aqui. Então, eu achei, é 25. E 441 é 21. Então, 21 vezes 21 realmente dá 441, tá? E aí, aqui, se quisesse, podia dividir 25 por 21. E dá aproximadamente 1,19, tá? Então, aqui, vou deixar bem paradinho aqui, se vocês tiverem que parar o vídeo. Aqui tá a correção do exercício 1 da página 145, tá? 145. Agora, vamos virar a página. Ok. Aqui, eu falei para vocês que quando eu tenho um número elevado a 0,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número, tá? Então, isso é a mesma coisa que isso. Então, o livro só trouxe o símbolo da raiz para você colocar ali dentro e depois você tinha que fatorar e achar o resultado. Então, tá. Fatorando 225 aqui do ladinho, ó, fatorei ali do ladinho. Então, começa dividindo por 3 e vai indo até chegar por 5. Forma os pares, tem um par de 3, um par de 5, 3 e 5, 15. Então, quer dizer que 15 vezes 15 dá 225, tá ali, ok? Depois, você tinha que fatorar o 529, eu fatorei aqui do lado. 529 só dá para dividir pelo 23, que é primo. E 23 vezes 23, olha só, vamos ver se confirma, tem que dar 529, tá ali, tá? Então, fica 15, 23, 15, 23 avos, ok? Aqui não pediu para fazer a divisão, tá? Então, pode parar na fração. Aqui é a mesma coisa, 0,5 é a mesma coisa que a raiz do número. Depois que você chegou aqui na raiz do número, você tinha que transformar em fração. Então, fica raiz quadrada, essa raiz pega o 100, tá? Ela tinha que vir mais aqui embaixo, ó. Raiz quadrada de 289 centésimos. O 100 é 10, aqui, ó. Tá vendo que eu botei errado? Ó, eu vou arrumar aqui. É 10, não é 100. Raiz de 100 é 10, ó. Raiz de 100 é 10. Fui fazer a caneta para ficar melhor para vocês visualizar no vídeo. Acabei errando. E 289 eu fatorando dá por 17 duas vezes. Então, 17 vezes 17 dá... 17 vezes 17 dá 289, tá? Então, é 17. Aí, 17 dividido por 10 dá 1,7. Eu só botei aqui, porque aqui, ó, apareceu a resposta 1,7. É a divisão, tá? Mas, aonde você parar ali, tá certo. Aqui a mesma coisa, tá elevado a 1/2 é raiz, tá? Isso é raiz. Então, você só tinha que botar o número para cá, o 100 e o 1089. Raiz de 100 é 10 e raiz de 1089 você tinha que fatorar aqui. Então, começava pelo 3, porque o 2 não dá. E ia. Continuando aqui. Então, dá por 3, aí já veio para 121. Nunca esqueçam que o 121 é o 11 vezes 11, já decorem aí na sua mente. 11 vezes 11, então você achou dois pares, um par de 3, um par de 11. 3 vezes 11, 33. Então, fica raiz de 10, raiz de 100, 10, e raiz de 1089, 33.
tá? Era só fazer a divisão ali. Aqui eu botei que esse menos esse dividido por esse dá 0,3. Ok? Mas não tinha necessidade. O último, letra D. Então, eu tinha 121,225 avos elevado a 1/2. É a mesma coisa que a raiz do número. A gente já sabe que raiz de 121 é o 11, tá? Já tá ali na cabecinha, já falei para vocês. De qualquer maneira, a tia fatorou aqui, ó, para vocês verem, dá um par de 11. E 225 já tinha feito lá em cima, mas coloquei aqui do lado também para vocês verem, fatorando 225, fica 2 pares, um de 3 e um de 5. 3 vezes 5, 15, né? E como a gente já fez aqui, 15 vezes 15 é 225. Então, o resultado dá 11 15avos, tá? Aqui eu fiz a divisão por fazer, mas não tinha necessidade, tá? Podia parar no 11 15avos, ok? O que é mais importante vocês saberem de raiz quadrada? Primeiro, o símbolo pode ser o símbolo da raiz, pode ser o 0,5 como potência e pode ser 1/2 como potência. Essas três formas representam uma raiz quadrada. Não esqueçam disso, porque vocês vão chegar em raiz cúbica, vão chegar em raiz quarta e aí vai, ok? Terminando raiz, eu tinha pedido para vocês fazerem essas 4 expressões para fechar, então, o nosso capítulo, né? Fechar o capítulo, porque nós vamos começar com álgebra. Ui, coisa boa. Então, tá. Então, aqui eu tenho que resolver pela ordem, primeiro a raiz e potência quando tiver, depois divisão e multiplicação, se tiver, e soma e subtração, se tiver. Tá aqui, ó. Tá? Sempre nas expressões numéricas efetuamos primeiro a potência e a raiz, depois a multiplicação e divisão, depois a adição e subtração. Se tiver os símbolos, primeiro tudo que tá do parênteses, respeitando isso, depois os colchetes, respeitando isso, e por último a chave, respeitando isso. Então, isso tem que estar na cabeça de vocês, porque, meus queridos amados, é até o ensino médio, Enem, vestibular. Aí depois, não sei. Depende da profissão que você seguir, ok? Mas para chegar na sua profissão, você precisa passar por essas etapas. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma raiz e eu tenho parênteses. Então, eu preciso resolver primeiro os 2 parênteses para depois a divisão, ok? Então, vamos lá. Tirei da raiz, fica 1,2 menos raiz quadrada de 25 é 5, fecha parênteses, continua a divisão e aqui eu já fiz a soma, ó. Eu poderia fazer, resolver paralelo. 1,5 mais 0,4 dá 1,9. Aqui, eu diminuí 1,5 menos 5, como 5 é maior, fica o sinal do 5, faço agrupamento, 1,2 menos 5 dá menos 3,8, dividido por 1,9 fica menos 2, por que menos? Menos com mais dá menos, ok? Aqui eu botei a continha que eu fiz para você, né? Tia, eu não quero usar calculadora, não posso, tenho que aprender a divisão, ok. Você tem 3,8 dividido por 1,9. Você olha, as casas estão iguais, então você elimina a vírgula. Onde é que tá minha borracha? Minha borracha foi passear? Não, voltou, tá aqui. Então, é a mesma coisa que não tivesse a vírgula, ok? Ele tá com as mesmas casas. Então, 2 vezes 19 dá 38, dá
0. Então, como é menos com mais, dá menos, ok? Letra B, olha só. Letra B, eu tenho 1, 2, 3 parênteses. Então, primeiro eu tenho que resolver os parênteses. Depois, eu tenho uma soma e uma divisão. Primeira divisão. Por último, a soma. Tá? Então, vamos lá. Menos 1. Menos 1,2 com mais 2,1, um agrupamento, você retira e dá 0,9 positivo, porque o 2,1 é maior, ok? Mais, continua esse mais, menos é fora da raiz, resolva, raiz de 16 é 4, raiz de 81 é 9, dividido por 5 terços, ok? Primeira linha. Segunda linha. Gente, eu preferi transformar tudo em fração, tá? Preferi transformar tudo em fração. Então, o 0,9 é a mesma coisa que 9 décimos. Aqui, menos 4 nonos vezes inverter, ó, é uma divisão. Então, o que que acontece? Fica vezes e inverti a minha fração. Era 5 terços, virou 3 quintos, ok? Então, tá. Agora, continuo. 9 décimos. Aqui eu multipliquei, ó. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 5, 45. Mais com menos dá menos. Ok? Agora, eu tenho duas frações. Tenho que tirar o MMC. MMC, eu fatoro. 45 e 10, dá por 2, dá por 3, dá por 3, dá por 5, multiplicando tudo dá 90 o MMC. O MMC, 90 dividido por 10 dá 9, 9 vezes 9, 81. 90 dividido por 45 dá 2, 2 vezes 12, 24. Tá ali, ó. Ok? Vou repetir aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar melhor. Tô repetindo só o que tá aqui embaixo, ó. Tá? Repetir só, tá? Então, vamos lá. Peguei os dois, tirei o MMC, achei 90. Como é que é a regra? 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes 9, 81. Ok? 90 dividido por 45 dá 2. 2 vezes 12, 24. Menos, continua aqui. Agora eu faço 81 menos 24 dá 57 por 90. Aqui eu resolvi simplificar. 57 e 90 estão na tabuada de 3, dá para dividir por 3, dá 19, 30 avos. Como 19 é primo, parou por ali, não dá para dividir mais, tá? Aqui, meu Deus, que confuso parece, né? Mas não é. Aqui tem uma potência, eu tenho que resolver. Aqui eu tenho uma divisão, uma multiplicação, eu resolvo. E aqui eu tenho uma raiz. Então, dá para resolver, resolvendo aos poucos. Então, vamos lá. 6 quintos, eu tenho uma potência negativa. O que que eu tenho que fazer? Inverto a fração e faço a potenciação aqui 2 vezes, ó. Inverti e fiz potência 2. Então, tá ali. O sinal, esse sinal, continua aqui, ó. Fica menos com menos. 5 vezes 5, 25, só que é menos com menos a mais. 6 vezes 6, 36. Então, tá aqui essa parte. Agora, aqui eu tenho um colchete, ó. Então, eu tenho que resolver o que tem dentro. Como é que eu resolvo? Então, tá. Eu peguei, repeti os 5 nonos, negativo, vezes, repeti o 18, 25 avos, e aí a divisão vira uma multiplicação, inverti. O 5 foi para cima e o 1 para baixo. Agora, eu tenho tudo divisão. Ok? Tudo divisão. Agora, continuo. Vezes, tá ali o vezes, raiz de 1,1, 25 avos é 1 quinto, porque raiz de 1, gente, é 1, tá? Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E raiz de 25 é 5. Então, tirei da raiz. Agora, eu tenho tudo multiplicação, tá vendo?
tudo multiplica tudo, tá? Então, você pode multiplicar tudo, vai dar um número bem grande e depois ir simplificando, ou você pode simplificar antes. Eu fiz aqui multiplicando tudo, nem sei, poderia ter... Ó, aqui, ó, eu podia cortar esse com esse, com esse com esse, aqui já diminuiu um monte. Ó, multipliquei. Primeiro eu multipliquei aqui dentro, 5 vezes 5, 25, vezes 18 dá 450, e multipliquei aqui, ó, 9 vezes 1, 9 vezes 25, 225. Aí aqui, ó, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, e aqui 1,5. Aí agora você multiplica aqui, ó. 25 vezes 450 dá 11,250, 36 vezes 225 dá 8.100, vezes aquele 1/5 ali, deu tudo 11,250 dividido por 40.500. Simplifiquei já por 50 para dar um número já menor, deu isso. Depois eu simplifiquei de novo por 5, deu isso. Aqui por 5, ó. Ó, dividir por 5 e dividir por 5. Deu 45,162, depois dividir por 9 os dois, deu 5/18. Nossa, essa expressão aqui é chatinha, né? É porque ela é trabalhosa, tu vê que ela não é tão grande, ó, mas é chatinha. Eu na verdade, já tinha cortado tudo ali, não sei porque que eu não cortei. Aqui eu já cortei, ó, a letra D. Eu peguei, vi que 1.180 dava para dividir por 295, dividi, esse virou 1 e esse virou 4. E o 60, o 21 repetiu, porque não deu ainda por ninguém. O 69 e o 9 eu dividi por 9, virou 69 dividido por 9 dá 7, 9 dividido por 9 dá 1. E aí ficaram números menores. Eu ainda simplifiquei mais, o 21 com 7, o 4 com 8, ficou só isso aqui, ficou menos 2/3. Mas você poderia ter multiplicado tudo, ia dar um número negativo por causa desse sinal, e depois só simplificar no final da 2/3. Ok? Então tá, gente. Acabou o nosso livro, acabou a nossa correção. Graças a Deus, né? Essa parte numérica já foi. E aí agora é estudar para avaliação, né? Vai dar tudo certo. A avaliação, como eu falei para vocês, é desde a potência. Desde a potenciação, tá? Propriedade, reduzir. Gente, presta atenção nisso aqui quando eu pedir na prova. Quando eu pedir só aplicar e simplifique, gente, não é para ficar passando trabalho e resolvendo que nem vocês fizeram lá, é só para simplificar, tá? Ok? Potenciação negativa, raiz, e eu vou colocar só uma expressão, só uma para não cansar muito vocês, tá? Então é isso, gente. Deus abençoe. Beijo.